Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E me acompanhe também através da página do canal no Facebook e me seguindo em meu perfil pessoal. Aenys Targaryen nasceu em Pedra do Dragão, a fortaleza insular de sua casa, no ano 7º após a conquista, como o único filho do conquistador Aegon Targaryen com sua irmã e esposa mais jovem, Rainha Rhaenys. Desde o início de sua vida, Aenys demonstrou ser um bebê frágil e enfermiço, e se recusava a mamar nos seios de suas amas secas, se alimentando apenas no seio de sua própria mãe. Por conta de sua aparência, rumores circulavam na corte de que o garoto não fosse sequer filho do conquistador, que era tido como um guerreiro sem paralelos, e os boatos davam conta de que Aenys seria, na realidade, filho de um dos cantores ou pantomimeiros que Rhaenys tanto apreciava, e que estavam constantemente à sua volta. O menino tinha apenas 3 anos de idade quando sua mãe veio a falecer, montada em seu dragão Meraxes, durante uma luta sobre Toca do Inferno, a fortaleza Uller, durante as Guerras Dornesas, provocando um profundo sentimento de luto e um ardente desejo de vingança na corte real. A notícia da morte de sua mãe apenas contribuiu ainda mais para perturbar e fragilizar o garoto, que dali em diante voltou a engatinhar, como se ainda fosse um recém-nascido. No entanto, sua situação mudou completamente quando lhe foi dado o pequeno dragão recém-eclodido Quicksilver, que veio ao mundo no mesmo ano do nascimento do menino, e de acordo com relatos daqueles tempos, conforme o dragão crescia, assim também o fazia Aenys. A força que a união com o dragão concedeu a Aenys rapidamente encerrou com as dúvidas e os rumores sobre sua paternidade, e tais questões nunca mais voltaram a ser levantadas em Porto Real. Aenys foi o primeiro dos filhos nascidos do Conquistador, sendo 5 anos mais velho que seu meio-irmão Maegor, e não manteve muito contato com ele durante seus anos de infância, já que era mantido ao lado de seu pai na corte, enquanto Maegor e sua mãe Visenya passavam seus dias em Pedra do Dragão. O menino foi treinado em armas, como convinha ao filho primogênito do Conquistador, e embora fosse considerado um lutador adequado, lhe faltavam a força, o porte e a habilidade do Conquistador com as armas, algo que seria determinante pelo resto de sua vida. Seu treinamento coube aos cavaleiros da recém-criada Guarda Real, e por vezes, seu pai até mesmo lhe permitia praticar a esgrima empunhando sua grande espada valeriana, Blackfyre. O jovem cresceu e se tornou um homem, com membros curtos, longos dedos e uma estrutura física consideravelmente franzina. Aenys cresceu até se tornar tão alto quanto Aegon, mas sempre foi mais esguio que o pai. Seus olhos eram de um tom mais claro de púrpura, e seus cabelos formavam longos cachos prateados que lhe caíam até os ombros. Sempre vestido em finas sedas, samito e veludo, Aenys era um homem de fino trato, bem educado e cordial, um estudioso versado e incansável, charmoso e de fala mansa, cujo grande objetivo sempre foi o de ser amado e querido por todos, e que sempre se esforçava para agradar, qualidade que, em tempo, se mostraria problemática para alguém que viria a ser rei. Aenys se casou aos 15 anos de idade com Lady Alyssa Velaryon, continuando a tradição da Casa Real de misturar seu sangue ao dos senhores de Derivamarca, em um matrimônio político arranjado por seu pai. Desse casamento nasceram 6 filhos: Rhaena, Aegon, Viserys, Jaehaerys, Alysanne e Vila. Aenys acompanhou o conquistador a Dorne para atender à comemoração organizada pelo príncipe Martell, em memória aos 10 anos da assinatura da paz entre o novo reino e o principado, na qualidade de seu herdeiro. E quando Aegon completou 60 anos de idade, tornando-se demasiado velho para continuar excursionando pelo reino, Aenys assumiu os progressos reais, as excursões do monarca aos cantos mais distintos do domínio, em companhia de sua esposa Alyssa. No ano 37 após a conquista, o rei Aegon I faleceu em decorrência de um infarto, em Pedra do Dragão, enquanto Aenys estava em um de seus progressos, visitando o Jardim de Cima. Ao ser informado da morte de seu pai, o príncipe voou rapidamente montado em Quicksilver para a fortaleza Targaryen, para acompanhar os ritos funerários e estar presente à cerimônia de transferência de poder. Sua coroação e proclamação como segundo rei de Westeros foi um feito do grande mestre Gawain, o representante eleito da cidadela junto à corte real. Após a declamação da elegia ao pai feita por Maegor e a cremação do corpo de Aegon, Aenys, agora conhecido como Rei Aenys I, concedeu ao meio-irmão a posse da espada Blackfyre, em reconhecimento ao seu caráter mais marcial, declarando ser Maegor mais adequado a envergar tal lâmina. Aenys pediu a Maegor que brandisse a espada a seu serviço, e lhe disse que daquele dia em diante ambos governariam os 7 reinos juntos.
Após o final da cerimônia, Ennis voou de volta a Porto Real para clamar posse sobre o trono de ferro de seu pai, que ainda se encontrava entre as ruínas e o entulho do que havia sido o Forte de Aegon, a humilde estrutura que servira como a primeira sede real no pequeno assentamento, e que fora demolida a mando do conquistador, para que uma sede mais adequada ao seu reino pudesse ser erguida. E foi também ali, ainda entre as ruínas, que Ennis aceitou o juramento de fidelidade de seus senhores e os confirmou em suas terras e títulos. Depois disso, ele seguiu até Vila Velha, para receber a bênção do Alto Septão, tal como fizera seu pai, tornando-o o legítimo monarca dos 7 reinos aos olhos da fé e do povo. Durante o início de seu reinado, algumas pessoas na corte duvidavam da capacidade de Ennis para governar e para conduzir adiante o legado de seu pai forte e beligerante. Uma das vozes que falavam contra Ennis era da rainha viúva Visenya, que afirmava que Ennis, através da cessão de Blackfyre a seu filho Maegor, havia tácita e silenciosamente admitido sua fraqueza para governar. Por conta dessa desconfiança gerada por sua ascensão, Ennis foi forçado a enfrentar nada menos do que 4 revoltas ainda em seu primeiro ano de reinado. A primeira delas se deu nas Terras Fluviais, onde um líder fora da lei conhecido como Harren Vermelho, que clamava ser neto do falecido rei Harren Negro Horra, que governava a região antes da conquista, tentou levantar o tridente em revolta. Harren e seus soldados conseguiram capturar a grande fortaleza de Harrenhal, matando Lord Gargon Corharris, o senhor que a possuía até então, obtendo uma forte posição defensiva para prosseguir com seu levante. Ao mesmo tempo, nas Ilhas de Ferro, um homem que se autodeclarara como o rei sacerdote Lodos, um devoto ao deus afogado, começou a regimentar seguidores, também com o intuito de liberar as ilhas do jugo do Trono de Ferro. Enquanto isso, mais ao sul, nas Marcas Dornesas, outro líder bandido, conhecido como o Rei Abutre, reuniu um exército de dorneses na fronteira entre o Principado e os 7 Reinos, desejando se vingar dos Targaryen por toda a destruição e morte provocadas pelos exércitos reais durante a Primeira Guerra Dornesa. Finalmente, no Vale de Arryn, ocorreu o único levante liderado por um nobre. Jonus Arryn, irmão mais jovem de Lord Ronel, capturara e aprisionara seu irmão, se autodeclarando como o novo rei das montanhas e do vale. Ennis não conseguia compreender as motivações por trás das 4 revoltas, já que ele pensava até aquele momento que fosse amado pelo seu povo. Por isso, o rei até mesmo considerou enviar aos 4 revoltosos não 4 exércitos, mas 4 emissários, para descobrir as razões que os haviam levado a se revoltar em primeiro lugar. Diante da indecisão e da inação real, os senhores dos reinos decidiram tomar suas próprias medidas para inibir as revoltas. No vale, Lord Allard Royce reuniu um exército e marchou em direção ao Ninho da Águia, cercando a base do caminho até a fortaleza e isolando Jonus, para pressioná-lo a libertar seu irmão. A situação se resolveu quando Maegor voou até a fortaleza Arryn nas costas de Balerion e assassinou o rebelde. Nas Ilhas de Ferro, coube a Lord Goren Greyjoy enviar as frotas dos Senhores das Ilhas até Velha Wick e Grande Wick, os pontos onde os seguidores de Lodos se reuniram, e uma vez ali, seus homens massacraram milhares de revoltosos, colocando um fim à questão. O próprio sacerdote Lodos foi morto na luta, e sua cabeça foi enviada, conservada em um jarro, para a corte real. Mais ao sul, a revolta do rei Abutre havia sido largamente ignorada pela princesa Deria Martell, já que não parecia oferecer nenhuma ameaça ao principado, embora ela enviasse ao rei mensagens assegurando que estava fazendo tudo ao seu alcance para estancar a rebelião. No final, coube aos senhores das Marcas lidar com a situação, em especial Lord Samuel Selvagem Tarly, que se destacou na luta contra os Dorneses, matando centenas de inimigos com sua lâmina valeriana, Veneno do Coração, no que ficou conhecido como a Caçada ao Abutre. De todos os rebeldes, Harren Vermelho foi o que durou mais tempo na luta, mas eventualmente ele também veio a ser derrotado por uma pequena força enviada pelo rei e liderada por sua mão, Lord Alyn Stokeworth. O líder rebelde em pessoa foi morto em combate pelo escudeiro de Lord Alyn, Bernard Brun. Apesar de sua inação inicial, Ennis naturalmente recompensou todos os lordes e guerreiros envolvidos na supressão das revoltas, com ouro, títulos e terras. O jovem Bernard, por sua participação na luta, foi elevado imediatamente ao grau de cavaleiro, e agora em Greyjoy foi concedida qualquer mercê que desejasse, como forma de estima. O Senhor de Ferro então pediu que lhe fosse dada a permissão de expulsar todos os septões das ilhas, abolindo a fé na região e permitindo que a fé no deus afogado fosse hegemônica. Ennis, ainda que a contragosto, foi forçado a lhe conceder a permissão, para a fúria dos mais devotos.
Lord Allen veio a ser morto durante a luta contra Harren Vermelho, e por conta disso, Aenys nomeou seu meio-irmão Maegor para ocupar a posição vaga de mão, aproximando-o ainda mais do poder central. E apesar de suas diferenças, os dois irmãos governaram pacificamente juntos pelos 2 anos seguintes. A paz terminou para Aenys no ano 39, logo após o nascimento de sua 6ª e última filha. Maegor anunciou aos reinos que sua esposa de então, Serys Hightower, era estéril e que por conta disso tomaria para si uma segunda esposa, o que causou uma profunda discussão entre os irmãos, já que o rei não aprovava a ideia do casamento poligâmico, por questões de pragmatismo. O Alto Septão, naturalmente, denunciou o intuito de Maegor como pecaminoso, assim como fizeram diversos dos senhores mais piedosos do reino. Por conta disso, e com o grave perigo de perder de vez o apoio de tais homens poderosos para seu governo, um Aenys furioso como raramente se havia visto antes, deu ao irmão 2 opções: colocar de lado Lady Alice Holloway, a donzela que pretendia desposar, ou partir para um exílio de 5 anos nas Cidades Livres. Maegor escolheu o exílio e partiu da corte no ano 40, para se estabelecer em Pentos, com sua nova prometida e o Terror Negro. Aenys lhe havia mandado que devolvesse a espada Blackfyre antes de partir, mas Maegor se recusou a fazê-lo, e o rei não insistiu na questão. Mais tarde, como forma de apaziguar a fé e atrair de volta seu apoio a seu reinado, Aenys nomeou o Septão Myrmison como sua nova mão, mas isso não aplacou o Alto Septão, que continuou a falar de Aenys em termos depreciativos, com senhores de todo o reino afirmando que Aenys era um rei fraco e inadequado para governar, mas Aenys se mostrou surdo a tais críticas. O ano de 41 após a conquista trouxe mais uma grave crise ao reinado de Aenys. O rei, em conformidade com as tradições de sua casa, anunciou que sua filha mais velha, Princesa Rhaena, se casaria naquele ano com seu filho mais velho e herdeiro, Aegon, e tal notícia foi recebida com uma chuva de críticas, para a surpresa de Aenys. Os mais devotos consideravam tais uniões incestuosas uma obscenidade e não estavam nada inclinados a permitir que esses casamentos fossem tocados adiante. No entanto, o rei, embora se mostrasse indeciso em muitos casos, manteve sua posição nessa questão, a despeito das críticas, e a fé respondeu. No dia da cerimônia, os filhos do guerreiro montaram guarda na entrada do Septo da Lembrança, tomando nota de todos os que adentrassem para participar do casamento. Mais tarde, durante o banquete que seguiu a cerimônia, Aenys nomeou seu filho Aegon como novo príncipe de Pedra do Dragão, título dado ao herdeiro do Trono de Ferro, o que fez com que a rainha viúva Visenya deixasse a festa em protesto, já que tal título havia sido, até então, possuído por seu filho Maegor. Pouco depois, Aenys decidiu enviar Aegon e Rhaena em um circuito real pelas terras do reino, para que fossem vistos pelos seus súditos, e para que angariassem o amor e a simpatia de seus futuros comandados, lembrando com apreço as felicitações e a aclamação dos populares a si mesmo durante seus circuitos na juventude. No entanto, ele não permitiu que Rhaena fizesse a viagem montada em seu dragão Dreamfire, pois não desejava que Aegon, que não tinha um dragão, parecesse fraco e pouco másculo montado em um palafrém perante seus súditos enquanto sua esposa se apresentava montada em uma grande besta alada. Embora Aenys tivesse esperado que seus filhos fossem bem recebidos na viagem, o novo casal foi vaiado intensamente por onde quer que fosse, enquanto as reprimendas da fé quanto ao incesto se espalhavam. Ademais, a mão de Aenys, Septão Myrmison, foi formalmente expulso dos quadros da fé por ter permitido que o casamento incestuoso acontecesse, e quando Aenys requereu junto ao Alto Septão em favor de Myrmison, lhe pedindo que restaurasse o cargo do Septão, explicando de forma exaustiva a longa tradição de casamentos dentro da família, oriunda dos dias da antiga Valíria, como forma de manter puro o sangue do dragão, recebeu em resposta uma denúncia do Alto Septão, endereçada ao Rei Abominação. Pior ainda, os lordes piedosos do reino e o povo humilde, que haviam antes amado a Aenys, se viraram contra seu reinado, motivados pelo discurso do Alto Septão. Quando o líder maior da fé foi ainda mais além, declarando que Aenys era um impostor e um tirano que não tinha o direito de governar os 7 reinos aos olhos dos deuses, os fiéis responderam. Em apenas uma quinzena, Septão Myrmison foi capturado e feito em pedaços, absorvendo a fúria e a inconformidade das pessoas, e tal evento desencadeou a revolta da fé militante em Westeros. Os filhos do guerreiro, a mando do Alto Septão, fortificaram o Septo da Lembrança, o coração da fé dos 7 na capital, e ao mesmo tempo, Aenys se decidiu por fugir de Porto Real com seus familiares, recuando para a Pedra do Dragão antes que os populares ou os Cavaleiros Santos pudessem ter acesso a eles. Sua decisão foi motivada por um acontecimento nefasto ocorrido apenas 3 dias antes de sua partida.
Uma turba de pobres irmãos, um dos braços armados da fé, havia escalado os muros da mansão real, residência provisória do monarca sobre a colina de Visenya durante a reconstrução do palácio sobre a colina de Aegon, e atingido os aposentos reais, planejando assassinar Aenys, e tal tentativa havia sido demais para si. Já na fortaleza insular, Aenys foi aconselhado pela rainha Visenya a trazer fogo e sangue ao septo estrelado de Vila Velha e ao septo da lembrança na capital, como punição pelo atentado contra sua vida. Mas Aenys se recusou a fazê-lo, não acreditando em tais atos de violência. E ainda assim, ele não era capaz de se decidir quanto ao seu próximo curso de ação. Essa indecisão, aliás, agravou a condição física de Aenys, que nunca fora um homem robusto, e isso o levou a cair doente. Na segunda metade do ano de 41, a maior parte do reino já havia sido cooptado contra o governo de Aenys, e sua situação era crítica. Milhares de pobres irmãos haviam se reunido sob o comando do Alto Septão, e foram mandados para todas as grandes cidades, percorrendo as ruas e ameaçando e matando todo e qualquer apoiador leal ao rei pecador. Ao mesmo tempo, dúzias de senhores pegaram em armas e reuniram seus exércitos para marchar contra as forças reais. De acordo com registros do grande mestre Gawain, embora tivesse então apenas 35 anos de idade, Aenys parecia um homem de 60, e nenhuma das artes conhecidas pelo mestre foi capaz de melhorar seu estado. Quando a rainha viúva Visenya assumiu os cuidados reais, Aenys pareceu melhorar brevemente, mas finalmente sucumbiu ao saber que seus filhos Aegon e Rhaena, enquanto em uma excursão pelas terras do ocidente, haviam sido encurralados na fortaleza de Craighowl por uma turba de pobres irmãos, que desejavam colocar um fim ao casal incestuoso e à linhagem do rei pecador. Aenys Targaryen finalmente faleceu no ano 42 após a conquista, após meros 5 anos de reinado, ainda aos 35 anos de idade. Seu corpo foi cremado em Pedra do Dragão, e durante muitos anos após seu falecimento, muitas pessoas na corte suspeitaram que sua morte não fora natural, mas sim obra da ação de Visenya, devido às diferenças de opinião de ambos, e para que a rainha abrisse caminho para a volta e consequente coroação de seu próprio filho Maegor, ainda no exílio, embora isso nunca tenha sido provado de forma conclusiva. De toda forma, o reinado de Aenys, apesar de suas boas intenções e meios afáveis e ponderados, é considerado até os dias de hoje como um dos piores da história dos Sete Reinos, deixando como legado a primeira grande ameaça ao domínio da Casa Targaryen sobre os Sete Reinos, apenas 3 décadas após o estabelecimento do Reino Unificado, e pavimentando o caminho para o início do reinado brutal e sanguinário de Maegor I, o maior tirano que já se sentou sobre o trono de ferro. Se você aprecia o conteúdo do canal, torne-se também um apoiador do MGF, link na descrição abaixo.